Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje eu estou aqui de bicudo, como a gente fala, né? Estou invadindo a aula de um colega que eu gosto muito, o professor Michel Bertoni, porque na verdade eu trabalhei alguns anos com essa lei de improbidade e gosto muito de estudá-la. E o Michel me convidou, falou, Ale, tem um tema bacana para falar de improbidade. Eu falei, então me dá o tema aí que eu preciso ler para me inteirar o que está acontecendo. E o tema que ele trouxe, rapaz, deu um pega para capar, acho que ele nem sabe disso, deu um pega para capar numa questão da FCC que ele mesmo separou, aliás. E é importante, por quê, Ale? Nós vamos ver que, em que pese, a questão não foi muito bem trabalhada pela FCC, mas o assunto, se cair novamente e de forma correta, para não dar muito problema, vocês vão matar. E você não encontra em livros de forma comum, porque você encontra livros sobre a lei de improbidade. Mas o assunto que o professor Michel Bertoni trouxe agora, ele é bacana, faz a gente pensar. Sempre lembrando que esse é um projeto que se chama Aprendi Mais Essa. A ideia de quando nós criamos esse projeto foi assim, ó, o que eu peço para meus professores? Eu quero que o aluno comece de um jeito a aula e termine depois de 15, 20 minutos mais sábio. Na vida a gente está para aprender. Aprendi mais uma, né? Aprendi mais essa. Então, a ideia é essa. Não vamos criar polêmicas para não chegar a lugar algum. Bom, primeiro queria agradecer ao professor Michel por ter vindo. Professor, muito obrigado. Que agradeço, Ale, a oportunidade interessantíssima desse projeto falando nisso, do Aprendi Mais Essa, desculpa, e poder tratar de improbidade administrativa, um tema que foi bastante recorrente nos últimos dias na mídia, bastante recorrente nos informativos do STJ, e a FCC parece que se inclina a adotar o posicionamento do STJ, nesse ponto que nós vamos tratar, apesar de ter pisado na bola numa questão que nós traremos, mas é importante já você saber, estar ciente do posicionamento que a FCC se inclina a adotar, porque esse posicionamento pode ser cobrado futuramente em mais uma prova da banca. Bacana, bacana. Tá legal aí o quadro do professor Michel? Peço para ele vir um pouco mais para cá ou não? Tá tudo bem? Só um pouquinho para a direita, vem um pouquinho para o outro lado. Aí, deu? Pronto, tá ótimo. Não, aqui não tem esse negócio, não. Regrava, nada disso. Aqui somos seres humanos. Eu acho que ainda somos. Aqui, ó, vamos lá. Professor Michel. Professor, eu vou pedir para o senhor aqui para que nós possamos primeiro, porque nem todo mundo ali do outro lado é da área jurídica, né? Aliás, gravado no dia 11/8, então parabéns pelo Dia do Advogado. O senhor que também é servidor da Justiça, mas também é advogado. Então parabéns, doutor. Diz que hoje tem lugares por aí que estão soltando rojão, né? Diz que é uma festa no inferno, coisa do tipo. Não. Brincadeiras à parte, pelo contrário. Nós vamos fazer um dia do pendura hoje. Um meme muito interessante, né? Você está feliz porque ouviu Eu Te Amo, é porque você nunca leu Espeça-se o Alvará. Eu adorei quando eu li isso aí. Espeça-se o Alvará é uma maravilha, né? Para quem não é da área jurídica, fala, não entendi a piada. Quando o juiz fala espeça-se o Alvará, quando você acabou de ganhar a causa, o dinheiro vem. Aí você fala, meu Deus, trabalhamos 2 anos nesse processo, até que enfim vai aparecer algum dinheiro. Porque não é fácil ali, né, o dia a dia da advocacia. E me permitam aqui esse parênteses para parabenizar todos os colegas que trabalham na área e não é fácil trabalhar na área da advocacia. Parabéns a todos. Bom, professor, para os colegas de lá que de repente não conhecem tanto a discussão da improbidade, a lei de improbidade administrativa é a lei 8.429 de 92, bacana. A própria Constituição fala no artigo 37, né, parágrafo 4º, que os atos de improbidade importarão em... E aí fala em ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Legal, mas quem vem trabalhar isso melhor, pormenorizar os atos de improbidade, é essa tal lei. A discussão que tem agora é a seguinte, professor Michel. Se aqui diz, serão punidos na forma dessa lei os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. No primeiro momento, eu diria, professor Michel, só servidor público. Mas ele falou, Ale, continua a leitura. Contra a administração direta ou indireta ou fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário é o patrimônio público, pessoal, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Estão também sujeitos às penalidades dessa lei
os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como, grande isso aqui, hein? Bem como daquelas cuja criação ou custeio erário tenha concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Chega de leitura. Gostaria de fazer uma primeira pergunta para o professor. Professor, no primeiro momento, vou fazer aqui a voz do aluno, de alguém que está assistindo. A lei de improbidade, ela tem um conceito amplo, subjetivo, ou seja, a quem atinge, pode ser particular também, ou não? Como é que funciona isso? É possível particular também, vamos dizer, entre aspas, dançar aí pela lei de improbidade? Bom, a lei de improbidade, ela traz o conceito de agente público lá no seu artigo 2º, né? Tá aqui. Quando menciona que o agente público é aquele que exerce cargo, mandato, função, emprego nas entidades mencionadas... Onde nós falamos. No artigo anterior, por diversas formas de investidura, né? Eleição, nomeação, designação. Então, esse é o conceito de agente público, que é um conceito bastante amplo, né? A própria lei define. Ela falou quem que é considerado agente público para efeito da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Exato, falou quem é agente público, trouxe um conceito muito mais amplo do que o trazido pelo 327 do Código Penal, por exemplo, pelo artigo 327 do Código Penal, que traz algumas definições a respeito de agente público. Então, nós temos esse conceito ampliativo de agente público para fins de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Um exemplo, um particular que atue em uma organização social que receba subvenção da administração pública, quando atua perante essa organização social, né, que é uma entidade do terceiro setor, portanto uma entidade privada que recebe uma qualificação pelo poder público, esse particular, né, no exercício das suas funções na organização social, pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, porque no exercício das suas funções na organização social, diante daquele contrato de gestão celebrado pela administração pública com a organização, exerce função caracterizada, classificada pela Lei de Improbidade Administrativa como função pública. Bacana. E achei legal que ele fala que ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Exato. Legal. Aí vem o artigo 3º, professor, que está chegando. Nós não chegamos ainda à aula de hoje. Tudo isso é o que o professor Michel falou. Não adianta, a gente começar a falar direto, a gente não está dando só aula para os colegas que são formados na área jurídica. Nós trabalhamos com concurso aqui para técnico, para gente da área administrativa, para colegas da área judiciária que às vezes não viram isso na faculdade ainda, e para colegas que vão fazer a Ordem dos Advogados do Brasil. Então ele falou, vamos fazer um discurso inaugural, histórico também, até para ver como é que funciona essa história de improbidade. Depois vamos chegar na questão nuclear, que é muito interessante. Esse artigo 3º dá para entender bem a aula. As disposições dessa lei, eu sou um cara que faço questão de ler a legislação e bater papo sobre ela. Sabe por quê? Se você pretende fazer provas, não seja como Alessandro Ferraz. É um imbecil que vos fala que quando estudava para concurso só estudava doutrina e jurisprudência. Legislação, juro, professor Michel, para legislação eu falava assim, não, isso é coisa de pobre. Eu não lia legislação. Não, meu negócio, eu estava preparado, como disse um bom juiz certa feita, para a segunda e terceira fase. E na primeira fase, eu ficava ali batendo, faltando 1 ponto, 2 pontos. Por quê? Senhores, toda prova de primeira fase, toda prova numa primeira fase, melhor dizendo, seja de juiz, de técnico, de analista, de promotor, o texto legislativo do seu país é muito importante, principalmente em sendo texto constitucional. Tudo bem? As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, né? Ato de improbidade é o ato do ímprobo ou improbo que mete a mão no erário, tá? Lembra dessa ideia? Ou dele se beneficia de qualquer forma. Professor Michel, então, não que caiu por terra, porque o senhor não falou nada contrário disso, mas aquela minha primeira leitura rasa já caiu. Então quer dizer que particular dança também nessa lei, porque está dizendo aqui que se ele induzir, é isso mesmo? Isso, o artigo 3º traz a possibilidade de responsabilização do particular que não mantém nenhum tipo de vínculo específico, direto, o sujeito não tem com a vínculo administração nenhum. pública, correto? Né? E a lei faz, inclusive, a ressalva, as sanções se aplicam no que couber,
porque, por óbvio, o particular, não sendo agente público, ele não pode ser penalizado com a perda da função pública. Né? Mas as demais sanções podem ser perfeitamente aplicadas ao particular que concorra, induza, que de alguma forma se beneficie do ato de improbidade administrativa. O que é fundamental ressaltar é que, nesse aspecto, é que a lei de improbidade é uma lei que, não obstante tenha natureza civil, né, a ação de improbidade seja uma ação civil, a lei de improbidade se destina à aplicação de uma série de sanções aos responsáveis pelos atos ímprobos, né, que são aqueles atos que acarretam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ao particular em detrimento da administração ou do agente público em detrimento do erário público, violação aos princípios da administração pública e que, para que haja a responsabilização, é fundamental, no caso do artigo 3º, por exemplo, considerada a gravidade das sanções a serem impostas pela lei em decorrência de responsabilização por improbidade administrativa, é fundamental que a lei de improbidade seja analisada de forma restritiva. A interpretação da lei de improbidade tem que ser uma interpretação restritiva, a menos, né, a menos que a lei abra a possibilidade expressamente de ampliação de interpretação ampliativa. No caso dos artigos 9º, 10 e 11, nós temos rolos de conduta que se caracterizam como improbidade administrativa que não são taxativos, por expressa disposição legal. No caso do artigo 3º, o artigo é claro. O artigo é claro no sentido de que o particular, ele é responsável por improbidade administrativa, ele pode ser penalizado por improbidade administrativa quando concorra, induza ou se beneficie do ato de improbidade administrativa. Excelente. Quer dizer, eu não posso fazer aqui uma interpretação extensiva. Olha, o particular... por exemplo, eu digo para o doutor Michel, o seu cliente, tudo bem que ele não induziu, tudo bem que ele não concorreu, tudo bem que ele não se beneficiou. Aí o Michel vira para mim e fala, então acabou. É por aí? Então, se o meu cliente não induziu, se ele não concorreu, se ele não beneficiou, pela lei de improbidade ele não vai ser julgado. É por aí, professor? É por aí, tem que ter a figura do induzimento ou da concorrência, né? E quando a gente pensa na figura do induzimento da concorrência, é fácil vislumbrar que para que eu induza ou concorra para a prática do ato, eu estou induzindo ou concorrendo para a prática do ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público. Claro! Pelo agente público definido pelo artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. E quando nós falamos dele se beneficie, da mesma forma, só tem ato de improbidade administrativa nos termos da jurisprudência, a gente vai ver, quando o ato seja praticado por agente público e o particular atuando na figura de como concorrência ou partícipe do ato de improbidade administrativa. Eu vou dar um exemplo aqui para a galera, professor, o senhor me veja se isso é oportuno ou não. Então, quer dizer, a gente está vivendo um período sombrio, um período de Operação Lava Jato, que tem um monte de gente particular e eu já li a respeito que essas pessoas vão sofrer ação civil de improbidade. O senhor falou que isso aqui é uma ação civil, né? E pela natureza, a professora Maria Silva Zanelli Pietro assim mesmo diz. E eu pergunto para o senhor, para buscar o ressarcimento desses caras que meteram a mão. Só que esses caras são particulares, muitos deles, mas agiram em conluio com o servidor. Ou seja, o servidor, caríssimo, pode responder eventualmente por corrupção passiva, lavagem, um monte de crime. Uns crimes próprios, por exemplo, corrupção passiva, 317 do CP, é um crime próprio. Mas vamos supor que o Michel, não vou falar de mim porque eu não participo dessas coisas, o Michel participou com um servidor. E o Michel é particular, esquece que o Michel é servidor, ele é um particular, um advogado e tal. Ele participou disso. Quer dizer, tecnicamente, o Michel vai estar no polo passivo da ação de improbidade, e mesmo sendo particular. É isso, mestre? Exato. Nós temos visto, né, uma série de notícias, o MPF tem entrado com ações de improbidade em decorrência da ação Lava Jato, não só com ações penais, a Advocacia Geral da União também, né, e essas ações são possíveis. É possível se buscar a responsabilização dos particulares, justamente porque nesses casos, né, por todo o noticiário que a gente tem acompanhado, há a concorrência, ao induzimento dos particulares ao agente público, ao beneficiamento do particular em decorrência de atos praticados por agentes públicos no exercício de função pública. Lembrando, né, a Petrobras, né, é integrante da administração pública indireta, quando a lei fala lá que os atos de improbidade cometidos contra
administração pública direta ou indireta, né? Então é possível os seus agentes estando envolvidos, havendo a participação, o induzimento ou o beneficiamento de particulares em decorrência de atos ímprobos cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções, a responsabilização não só, obviamente, dos agentes públicos, como também dos particulares, no caso, os donos das empreiteiras, seus funcionários, que de alguma maneira tenham concorrido, induzido ou se beneficiado com o ato de improbidade. Um parêntese aqui, Ale, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala, inclusive, na figura do artigo 3º, a figura do artigo 3º não traz para a gente a noção de dolo ou culpa, por exemplo, do particular, né? Porque os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa definem, né, quais são os requisitos para a caracterização dos atos que importam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação aos princípios da administração pública. Perfeito. E traz lá, esses artigos trazem lá no seu artigo 9º a possibilidade de caracterização de ato de improbidade administrativa por prejuízo ao enriquecimento ilícito somente na modalidade dolosa, né? No artigo 11 também, somente na modalidade dolosa, e quando o ato causa prejuízo ao erário, de acordo com a lei, é possível a caracterização do ato por dolo ou culpa. E o particular? Por óbvio, se o agente público, que é quem tem o vínculo direto com a administração pública, que é quem tem muito mais responsabilidade perante a administração pública, só pode ser penalizado em decorrência de condutas dolosas, no caso do artigo 9º e 11, ou dolosas ou culposas, no caso do artigo 10, o particular, para que seja responsabilizado, também há que se demonstrar que o particular agiu com dolo ou culpa, né? De acordo com as figuras previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito. Agora nós chegamos ao cerne da questão, professor. Vamos lá, vamos tentar resumir para não ficar tão longo, mas eu adorei até aqui. Agora vem a coisa, e o particular, doutor Michel, o senhor disse que eu falei assim, professor, me traz um caso assim pitoresco. E ele achou um caso muito legal. Só o particular, sem ter a figura do funcionário aqui, ele não está induzindo, não está concorrendo, dele se beneficiando. Eu quero saber do senhor, se o senhor tem um caso concreto para nos dar, o que os tribunais têm dito. Só o particular pode responder por improbidade ou não, e qual é o caso que o senhor pediu para colocar aí? Bom, a jurisprudência, a partir da interpretação do artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa... Coloca o caso, não? E do artigo 2º, pode colocar o caso aí, mestre. A jurisprudência entende que não é possível a caracterização de ato de improbidade administrativa quando se tem a participação exclusiva do particular. Né? Nós tivemos algo que chamou muito a atenção nos últimos dias, há 2, 3 meses atrás, que foi o julgamento de um ato, de uma questão envolvendo improbidade administrativa relativa ao financiamento do filme Chateau, O Rei do Brasil, do ator e diretor Guilherme Fontes. Né? O Guilherme Fontes captou recursos pela Lei Rouanet para filmar Chateau, O Rei do Brasil, e mais de 20 anos depois o filme ainda não tinha ficado pronto. Né? Isso foi tema de uma série de discussões no TCU, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade pela aplicação indevida, né? Pela não aplicação dos recursos captados por meio da Lei Rouanet. E nesse caso, entrou com a ação exclusivamente contra o particular, porque a captação do dinheiro em si foi lícita. Né? O que se discutia na ação era a questão da aplicação do recurso que foi feita exclusivamente pelo particular sem a concorrência de agente público. Vou fazer minha intervenção aqui, o senhor me perdoe, como aluno. Eu tenho de fazer. Professor, o STJ, nessa quinta-feira, resolveu arquivar a acusação tal, contra Guilherme Fontes tal, pelo suposto uso de dinheiro público, beleza, tal, dinheiro público, se for usado, tá lá, alguém vai ter de buscar o ressarcimento, tal, legal. Só que aí o tribunal entende, não é que entendeu que ele não fez bom uso do dinheiro, ou que ele fez mau bom uso do dinheiro, que não haja necessidade de cobrá-lo de alguma forma. Exato. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte, o tribunal, olha, ele não pode ser processado pelo fato da ação não associar agente público. O entendimento, então, do STJ, pelo que eu estou vendo aqui, é o seguinte, tem de ter pelo menos um agente público na história. Sim. E o sujeito aí, o Guilherme Fontes, ele não induziu, não participou. Exato, ele captou recurso licitamente, né? A captação do recurso pela Lei Rouanet foi ilícita e após a captação, o particular é aplicar os recursos e aplicou, né? Aplicou, não aplicou, é uma questão relacionada à ação. O que não quer dizer que a impossibilidade dele responder por ato de improbidade administrativa atuando sozinho, que ele não tenha a responsabilidade, eventualmente, de ressarcir o erário
né, por eventuais danos causados. A ação de improbidade é uma ação que se destina à aplicação de uma série de sanções, entre elas, objetiva o ressarcimento ao erário. Mas o ressarcimento ao erário pode ser buscado em ação ordinária, autônoma, e não só por meio de ação de improbidade administrativa. Tá. E aí, mestre, o senhor trouxe aqui para corroborar, aqui está a própria, quem quiser depois dar um pause para ler com todo o que o professor trouxe, mas eu gostei aqui das decisões do professor que ele colocou dos julgados para corroborar, quer dizer, não é só a opinião do professor Michel, há uma pesquisa em cima disso. Eu vou resumir alguns pontos aqui com o professor, e se ele quiser, ele me interrompe a hora que quiser. A ação de improbidade foi ajuizada contra a sociedade empresária integrante do seu quadro diretivo. Um outro caso, sobre a acusação de prática de diversas fraudes no sistema de pesagem de lixo, transportado e estocado, segundo as estipulações de contrato de serviço. Assim como não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte na existência de prestação jurisdicional. De acordo com a jurisprudência, é inviável a ação de improbidade exclusivamente contra particular, sem a presença do agente. Poxa vida, hein? Então o STJ já havia uma corrente nesse sentido mesmo, professor? Sim, o STJ tem uma série de decisões nesse sentido, né? Ou seja, o particular não pode ser réu em ação de improbidade administrativa isoladamente. É imprescindível a concorrência de um agente público para que seja caracterizada a improbidade e seja possível o ajuizamento e o processamento até chegar a termo a ação de improbidade administrativa quando é relacionado ao particular. Ou seja, o particular tem que atuar junto com o agente público. O que não obsta que a administração pública lesada, ou até mesmo o Ministério Público, não caracterizando ato de improbidade administrativa pela atuação exclusiva de particular, sem a concorrência de agente público, sem essa figura do induzimento do agente público ou da prática do ato diretamente pelo agente público, nada obsta que a pessoa jurídica lesada, a pessoa da administração pública lesada, ou até mesmo o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Federal, ajuizem a ação competente, né, uma ação específica para buscar o ressarcimento ao erário em condutas causadas pelos particulares, praticadas por particulares, que de alguma maneira acarretem prejuízos ao erário público. Tá. Agora, professor, eu estou vendo aqui o seguinte também, que o senhor trouxe uma questão, estou vendo aqui que eu separei, aqui ó, uma questão que envolve justamente o que nós conversamos. Essa questão, gente, é só um pano de fundo que eu gostei que o professor Michel trouxe. Não vamos discutir tanto sobre ela, mas depois nós chegamos à conclusão que os alunos, quando disseram que ela não foi muito bem colocada, tem razão. E o professor Michel falou, concordo com os alunos, a questão poderia ser melhor. Diz aqui o seguinte, que o Joaquim, ele é diretor de uma empreiteira, e tendo sido apurado em regular investigação que ele vinha gratificando os servidores públicos para obtenção de informações privilegiadas que viabilizavam o sucesso da empresa nas licitações das quais participava. Diante desse quadro, né, especificamente no que se refere à atuação do Joaquim. Gente, por que o professor Michel falou para mim que a questão é boa, mas também tem crítica? Primeiro ele trouxe para provar uma coisa para vocês. Nós não estamos aqui ensinando algo para vocês que não existe. A prova tentou jogar isso aqui, ó. E olha a resposta que ela colocou. Ele não pode ser responsabilizado por ato de improbidade, tendo em vista que o seu cargo não se equipara a agente público para fins legais, não obstante, possa haver imputação de ilícito em outras esferas. Professor, tirando o enunciado, a resposta é perfeita. Ou seja, um particular que não esteja agindo com o servidor, pela linha do informativo 535 e da jurisprudência que corroborou o teu raciocínio, a resposta estaria perfeita. Exato. Mas aí a crítica do senhor foi o seguinte, que essa questão poderia dar improbidade para o Joaquim, porque ele está, de alguma forma, agindo em conluio com esses servidores. É isso, professor? Sim, no caso, né, eu acho que foi interessante a gente trazer a questão para ressaltar que a banca tende a adotar o posicionamento da STJ no sentido de que o particular não pode cometer ato de improbidade sozinho. O que tem de ficar dessa aula é isso. É isso. Lembrar disso que a FCC tende a adotar esse posicionamento da STJ. O particular sozinho não vai sofrer ação de improbidade. Pode sofrer cobrança de uma outra forma. Até porque, gente, por que ele vai ser cobrado? Porque ninguém pode se enriquecer licitamente, né? Às custas alheias. Beleza. Agora, continue, professor. Então, a questão, ela poderia ter sido melhor ali. Eu acho que ela poderia ter sido melhor fundamentada, eventualmente se buscar até uma anulação, quem fez essa prova, de dezembro de 2014, né? Já possivelmente não temos prazo para isso. Mas o fato é que,
Quando a questão menciona que o particular ofereceu vantagem para o agente público para se beneficiar de condutas do agente público, primeiro, eu tenho a figura a possível figura do enriquecimento ilícito por parte do agente público. Né? Enriquecimento ilícito em decorrência de um aproveitamento de uma situação, do exercício de uma função, de um cargo perante a administração pública. Pode estar vendo... Em relação aos princípios pode estar vendo, e não só isso, professor Michel. Pode estar vendo claramente ali um caso de solicitar e receber. Solicitar e receber. E solicitar e receber, para quem não sabe, pessoal, é o artigo 317, combinado com 333 do Código Penal. Ou seja, solicitar do agente público solicitar ou receber do agente público e, no caso do particular, oferecer ou prometer. Exato. Então tá bom. Olha, pessoal, eu adorei essa colocação do professor na questão, inclusive a crítica. Mas realmente o que eu mais gostei foi a possibilidade aí de nós aprendermos um pouco mais sobre a lei de improbidade administrativa, e eu recomendo a leitura dos artigos 9º, 10 e 11 para uma prova, e que façam aula do professor Michel, seja de direito administrativo, seja na parte de improbidade. Vamos até gravar talvez um trabalho junto, porque nós falamos, Ale, será que... Eu falei, Michel, faz isso aí, que você conhece tudo isso aí. Ele falou, Ale, não, é legal, porque tem um contraponto, um jeito diferente de ensinar, e o diálogo também. Espero que vocês tenham gostado, para a gente ter feito essa coisa aí de uma aula com mais de um colega trabalhando o mesmo tema. Professor Michel, queria agradecer a sua presença e essa brilhante explicação, tanto na questão quanto no caso. E eu aprendi mais essa. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o Ale, pela participação, pela possibilidade da gente gravar esse vídeo junto. E eu queria ressaltar para você que, além de ler os artigos 9º, 10 e 11, primeiro, segundo, terceiro, que nós mencionamos, para essa questão específica a respeito da responsabilização do particular por ato de improbidade, é fundamental também ler o artigo 23 da Lei de Improbidade. Os julgados não estão tratando dele, as questões ainda não se atentaram, mas por que eu me refiro ao artigo 23? O artigo 23 traz as hipóteses de prescrição do ato de improbidade administrativa. O ato de improbidade prescreve, o ressarcimento ao erário não, nos termos do artigo 37. O ressarcimento ao erário é imprescritível. Imprescritível, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Mas observem que o artigo 23, quando trata da questão da prescrição dos atos de improbidade administrativa, trata de maneira a vincular a prescrição ao exercício de mandato, cargo, função comissionada, ou ao exercício de emprego público, ao exercício de função pública, né? E não trata em nenhuma hipótese, né, de prescrição de atos de improbidade administrativa praticados pelo particular. E o que a jurisprudência diz? O prazo de prescrição da improbidade administrativa praticado pelos agentes, pelos particulares, é contado da mesma forma que o prazo relacionado aos agentes públicos envolvidos no ato de improbidade administrativa. E eu não posso ter uma figura de improbidade administrativa imprescritível. A Constituição expressamente menciona a possibilidade de prescrição no artigo 37, 4º, da improbidade, e o ressarcimento ao erário, esse sim, é imprescritível. Então, ou seja, a única forma que nós temos de interpretar o artigo 3º da Lei de Improbidade é conjugando com o artigo 23 e com 37 da Lei de Improbidade, o artigo 37, 4º e parágrafo 5º da Constituição, para dizer o seguinte: justamente, não há possibilidade de ato de improbidade administrativa praticado exclusivamente pelo particular, justamente porque aí nós não teríamos nem a possibilidade de se contar o prazo prescricional, de se aferir o prazo prescricional. E imprescritível é somente a questão do ressarcimento ao erário, ok? Aprendi também com o professor Ale nessas discussões todos esses aspectos, né? Espero que você tenha aprendido. Convido vocês para acompanhar as nossas aulas no extensivo de Direito Administrativo, o extensivo de Constitucional, que o professor Ale também começará na semana que vem. E se deixar, a gente vai falar umas 4 horas seguidas. Tchau, pessoal. Obrigado, professor Michel. Obrigado.